gostaria então agora de abrir para perguntas, mas antes disso só queria dar um dado que eu acho que é importante para até a gente pensar o futuro. A reitoria, os dados da reitoria sobre quantos professores novos vamos ter são imprecisos. É interessante porque eu já pedi para funcionários irem até a reitoria para saber exatamente quantos professores nós temos disponíveis para se fazer concurso. Mas foi feita, a professora Ana, ela fez uma estimativa já há algum tempo, e nós teríamos mais ou menos um déficit de 13 professores. Tá? Seja como for, ainda que não seja esse número, eu espero que não varie tanto, porque nós tivemos até algumas aposentadorias. Esse ano, por exemplo, tivemos 2 aposentadorias. Uma compulsória, o professor Henrique Fagundes, agora que saiu na semana passada, nessa semana, foi do professor Reis de Paulo. Então, esse dado é importante também, diante até de como foi mencionado aqui, alguns temores de que a faculdade vai ter condições tal, de sustentar isso tudo. Eu acredito que nós vamos criar essa viabilidade na medida em que nós possamos contratar, pelo menos eu acredito, uns 10 professores a mais. Tá? E aí, e particularmente isso, eu vou tentar saber mais precisamente o dado. Eu sei que isso parece paradoxal, porque a reitoria não tem exatamente o controle desse número, mas a gente vai saber isso, e os próximos anos vão ser anos em que nós vamos fazer vários concursos para áreas diferentes. E a própria durante a implantação do projeto pedagógico, a partir das demandas que nós fomos identificando, nós vamos fazendo os concursos para essas áreas. Então, nós vamos ter um número bem maior de professores do que nós temos atualmente. Tá? Então, eu acho que tem algumas perguntas aqui escritas. Eu acho que tem 3 aqui, tem mais que isso. Porque a gente poderia fazer uma espécie de misto. Podia primeiro fazer uma escrita e depois fazer uma oral. Escrita e oral e assim também. Vamos começar pela escrita. Essa aqui eu acho que é uma pergunta muito boa. Professora Lucia, acho que talvez seja interessante a senhora vir aqui para cá para a mesa. A pergunta é a seguinte: já existe algum quadro que expõe a equivalência entre as matérias existentes e as matérias do novo currículo? Eu vou antecipar, mas a professora, você pode falar melhor? Não existe esse quadro ainda não. Nós vamos ter que criá-lo. Só complementando a resposta do professor Jorge, isso é um processo natural em transições curriculares. Eu mesma, quando ingressei na Faculdade de Direito da UNB, há 17 anos, eu fui coordenadora de graduação. E nesse momento estava sendo implantado o currículo de 94. E nós fizemos essa transição curricular, as equivalências, mas não é complexo fazer um quadro de equivalências, mesmo porque nós estamos lidando com campos jurídicos e campos interdisciplinares, mais ou menos não é recorrente, e não há, assim, nesse sentido das disciplinas, não há uma inovação assim tão significativa. Então, talvez esse terreno das equivalências vai ser a parte mais simples da implantação curricular. E o último seminário foi o seminário das emendas, né? Então, foi a última etapa que a gente estava estudando também para poder começar a pensar em equivalência. Precisava das emendas para a gente poder começar a fazer esse quadro. Fizemos reunião já com essa funcionário de lá que explicou como é que isso vai funcionar. Eu acho que podia agora abrir um oral. Alguém gostaria? Se pudesse se identificar e colocar para Tá bom, meu nome é Pedro, acho que muita gente que me conhece. Na verdade, o que eu gostaria de fazer é menos uma pergunta do que uma sugestão relativa à distribuição das disciplinas ao longo do curso. Eu estava olhando algumas universidades que passaram por mudanças de estrutura curricular recentemente, algumas do tipo USP, FGV de São Paulo, e essas universidades elas procuram concentrar as disciplinas obrigatórias no começo do curso, até o 5º, 6º, 7º semestre no máximo, assim, para que o aluno tenha um bom período no final do curso para poder pegar as optativas que ele tem mais interesse nelas. Porque, por exemplo, você deixa para o aluno pegar uma matéria de direito tributário no 9º semestre, aí ele descobre que ele ama o direito tributário, ele só vai ter mais um semestre para poder pegar a matéria nesse sentido. Se essas disciplinas obrigatórias, que dão essa noção mais geral de como funciona o curso,
ficam concentradas no começo do curso, esse aluno tem muito mais tempo depois, até a sua formatura, para poder pegar as matérias que mais interessam. Então, eu gostaria de perguntar se algo nesse sentido já foi pensado e gostaria de sugerir que as matérias obrigatórias fiquem concentradas até... Eu não tenho como dizer qual semestre seria o ideal, mas eu acredito que até a metade, 70% do curso, é a faixa que normalmente essas universidades colocam. Obrigado, Paulo. Obrigada, Pedro. Muito bem lembrado. Isso reforça, essa fala do Pedro, reforça uma coisa que foi muito importante ao longo da construção do projeto pedagógico, que é a visão do discente, a experiência de vocês. Porque nós que fomos estudantes, assim, institucionais há muito mais tempo, muitas vezes a gente não tem essa visão mais próxima, mais sensível que vocês têm. Sim, isso é verdade. Agora, com certeza, esse modelo que nós temos agora, das disciplinas ditas fundamentais no início, que são todas as introduções, as sociologias, filosofia, depois a parte profissional, depois a parte prática, esse modelo não funciona, porque a cognição, os processos cognitivos não são assim. Como lembrou a Renata, esse currículo também está amparado na ideia de desenvolver competências e habilidades em vocês. E um fato muito concreto é que a principal forma de se aprender alguma coisa é fazendo. Então, a imersão na prática, os casos, as metodologias práticas, elas têm que ser oferecidas também desde o início do curso. Agora, a ideia, sim, é dar mais liberdade, mais no final do curso mesmo. Até para a produção, por exemplo, a gente tem que lembrar disso, do trabalho de conclusão de curso, que na proposta é deixar de ser exclusivamente a elaboração de uma monografia e abarcar um leque muito mais amplo de possibilidades. O trabalho de conclusão de curso vai depender muito do tema que vocês querem trabalhar, da forma. Então, nós imaginamos que eles vão ser muito mais criativos e tendo muito mais impacto para a produção de conhecimento. Vou ler a próxima pergunta, então. Não ter respostas para questões como, por exemplo, a forma que será feita a implementação do projeto, como foi afirmado na palestra, não seria uma evidência de que questões importantes ainda fazem desse projeto um projeto imaturo? Ou é intencional que as respostas a estas perguntas deverão ser sanadas após a conclusão da implementação? Bom, essa é uma boa pergunta, não deixa de ser uma boa pergunta, Projeto pedagógico, Porque educação é sempre um projeto. Quando vocês se graduarem aqui e alcancem o seu título de bacharel em Direito, significa que a sua educação está completada? De forma nenhuma, Agora, não ter todas as respostas não significa que, como diz a professora Ela, houve uma metodologia, os objetivos foram colocados, objetivos gerais, específicos. Nós chegamos a um projeto, o projeto tem consistência, ele não é um projeto inconsistente. E não significa, assim, nós não podemos fazer a aplicação automática, mecânica desse projeto, assim, com todas as garantias, Isso não é eu digo, não existe aqui uma analogia com linha de produção, ele é um processo criativo. Então, evidentemente, nós não é que nós não temos todas as respostas. Essas respostas não são possíveis em processos educacionais. Elas são, mesmo porque a educação é dialógica, vocês sabem disso. Vocês são um grupo de estudantes, amanhã teremos outro grupo. Esse é um processo vivo. Então, ele é um processo consistente. Eu não entendo a questão relativa a nós não temos todas as respostas. Nós temos as respostas necessárias, mesmo porque esse projeto não é avaliado apenas por nós, aqui no âmbito interno da Faculdade de Direito. Ele é encaminhado por Câmara de Graduação, ele é apreciado por um colega de outra unidade acadêmica, no Conselho de Ensino e Pesquisa. Então, ele vai ao Conselho Universitário. Enfim, nós fizemos, eu estou convencida disso, assim como a professora Ana Frazão, e assim como muitos que estão. Eu acho que nós temos que ter orgulho, como faculdade, do processo que foi aqui desenvolvido. Ou seja, foi um processo muito aberto, essa palavra muito revisada, até esvaziada, banalizada, mas foi um processo democrático com todas as suas dores, porque não é fácil
gente ser verdadeiro, né? Ser democrático. Isso não é fácil, é muito trabalhoso. Foram muitas, inúmeras horas de reunião com quem quis participar. Agora, as respostas necessárias nós as temos sim. As equivalências, não há imposição, por isso não é mais demorado. Por exemplo, no início do semestre, na segunda semana de aula, vocês foram convidados, houve uma ampla divulgação, na elaboração, os professores, né, todos os professores foram convidados a apresentar as emendas das disciplinas obrigatórias. Bem, então, para o projeto ser submetido à avaliação institucional da Universidade de Brasília, sim, ele está pronto. Agora, são pequenas, né? Na verdade, são pequenas lacunas que ainda faltam ser preenchidas. Agora, quando ele começa, aí nós temos que fazer um monitoramento do projeto. Vocês sabem disso, todo projeto social, esse é um projeto social vivo, né? Ele precisa de um constante monitoramento para ser corrigido, colocado no seu objetivo. Eu acho que sim, eu acho uma boa avaliação. Nós chegamos a um excelente ponto. Só para complementar, a gente está agora na fase de escrever as normativas. Então, é nas normativas que a gente vai conseguir escrever de forma mais clara, por exemplo, questões como de fato implementar, registrar as horas da extensão, como a gente vai realmente registrar as horas da pesquisa. Então, essa nova fase para pensar as normativas vai requerer que se dê mais concretude para um problema que está sendo apontado, que é a gente não ter respostas. Né? Enfim, como a professora falou, estão sendo construídas e por isso o processo demora para ter resultado. Aquele texto que está no sítio da Faculdade de Direito é um texto que foi construído, né, de uma maneira bastante complexa, demorada, respeitosa com todos os interlocutores. Cada vírgula foi discutido, enfim, não existe, o que a gente não pode oferecer? E não se pode oferecer isso nunca em nenhum currículo, você não pode oferecer garantias dos resultados. Por isso que o projeto tem que ser monitorado, por isso que ele tem que ser avaliado. Isso está no corpo do texto, do nosso projeto tem que ser avaliado. E a direção, né, que recém vai ser postado em janeiro, isso é eu acho que uma feliz coincidência que haja uma nova, sucedendo a direção da professora Galindo. É muito interessante que esse projeto comece também com um novo gás por parte da direção, dos coordenadores, a implantação, monitoramento, avaliação. E assim, o meu desejo fosse que a cada etapa desse monitoramento, dessa avaliação, houvesse um grupo de pessoas assim, tão numeroso interessados. Porque o pior cenário do projeto, quando há o que em alguns momentos aconteceu, quando há desinteresse. Mas como muito bem disse a professora Ela, sendo um processo democrático, ele tem avanços e reveses, né? Tem desmotivação, tem... o trabalho é muito duro, um trabalho duro foi feito nessa faculdade. E uma coisa eu digo a vocês, as pessoas que participaram desse trabalho, e que foi um trabalho para o aperfeiçoamento dos processos, ele demandou muita entrega e dedicação das pessoas que participaram desse projeto. Eu acho que essa faculdade, como eu já disse, né, na reunião do Conselho do dia 9, ela tem uma dívida, né, de gratidão à Faculdade de Direito, né? E eu vou dizer para vocês, de público, eu disse isso no Conselho e de novo eu diria, e com a representação discente. E isso não pode ser ocultado. Essa história não pode ser reescrita. A representação discente, ao tempo de construção desse projeto, ela honrou muito, de uma maneira muito significativa, o mandato que eles tiveram de representação dos interesses, dos melhores interesses dos estudantes. E foi duro. Assim, o processo de construção de confiança no diálogo que se podia estabelecer entre docentes e discentes foi muito fruto dessa capacidade que a vice-gestor nesse projeto de respeito pelo comprometimento que os atores mostraram com essa construção. E, concluindo, né, eu acho que hoje na fala dos professores é muito evidente, assim, a compreensão, a identificação com o projeto, a
compreensão das categorias, como esses conceitos foram construídos. Os professores falam com muita assim, propriedade, eu diria até com inovação, com criatividade, como foi o projeto de construção da pesquisa, da extensão, o equilíbrio de disciplinas obrigatórias, optativas, e vocês escutaram isso de muitas falas. Não é um projeto que está localizado aqui ou ali. A faculdade hoje, ela tem a capacidade de implantação desse projeto, é nisso que eu acredito. E, sinceramente, eu digo a vocês, se eu tinha alguma dúvida, hoje, eu acho que a minha dúvida caiu por terra, vendo os meus colegas e alguns estudantes falarem sobre o projeto. Eu queria só pontuar o seguinte, primeiro eu acho que o projeto é de tal maneira inovador, não apenas a nível do INB, mas a nível nacional até, na proposta do estabelecimento de uma nova grade curricular, que eu acho que a gente vai aprender no processo de implantação. Certamente muitas correções de rota vão ser necessárias, não é? Mas isso faz parte desse processo dinâmico. Eu acho que à medida que o processo for sendo implementado, e é uma implementação de médio e longo prazo, é absolutamente natural que a gente tenha que promover ajustes. Mas eu queria também observar o seguinte sobre a questão que o Pedro levantou aqui. A gente notava claramente na grade, na grade atual, isso está no projeto pedagógico, né, uma separação entre as diversas etapas do conhecimento. Primeiro as disciplinas ditas propedêuticas, né, depois as disciplinas profissionais e depois o eixo prático. E uma clara separação entre teoria e prática, como se fossem coisas distintas. E eu me lembro, quando a gente estava discutindo as emendas das disciplinas, qual a carga horária de cada uma delas, a gente parava e, junto com os professores que ministram as disciplinas, dizia, sim, e a parte prática dessa disciplina? Quantas horas nós vamos dedicar para isso? Então, veja, nós estamos fazendo a intersecção de uma coisa com a outra. Quando o professor Marcos Faro estava falando, eu estava pensando cá com meus botões. Como dá para trabalhar pesquisa acoplada à extensão? Não é? Tantas vezes a pesquisa ela vai ser mais bem acabada, melhor feita, se ela tiver um componente de natureza extensionista, no sentido de dialogar com a sociedade lá fora para colher subsídio, não é? Para fazer essa interação, porque é uma via de mão dupla. Então não dá para realmente separar uma coisa da outra. Eu acho que isso está pontuado no projeto pedagógico, essa observação que foi feita de que não haja essa separação, né, essa coisa estanque, né? As disciplinas introdutórias, o eixo profissional e o eixo prático, não. Agora, de certa maneira, aí como dizer, né, uma forma transversal, no sentido de que todas as disciplinas vão procurar essa interação. Obrigada, professor. Porque eu acho que tem algumas perguntas para garantir a fala de todo mundo. Eu tinha pensado a gente limitar o tempo, talvez a pergunta oral 3 minutos e a resposta 5, pode ser? 3 também? E aí tem um ali, tem um aqui, já tem 3 perguntas. Aí vamos fazer em bloco, talvez? E aí depois a gente leva. Então, primeiro, aí se já puder descer mais um, a gente faz em bloco. Talvez o pessoal pudesse vir aqui na frente, seria legal. Pode descer. Porque ela tá pegando a imagem. Se vocês puderem se apresentar, fazer a pergunta. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de falar. Meu nome é Rodolfo, acho que do mesmo jeito que o Pedro não me conhece aqui. Eu queria fazer uma pergunta que tem um misto de perguntas e sugestão que vocês podem ser, quem de vocês, o Jorge, o professor Luci, seria mais apto a responder. Se chegou a ser pensado em algum momento a elaboração do PPP novo, se foi pensada a questão de um eventual subsídio para poder delinear o caminho recomendado, assim, para por exemplo, uma espécie de grade recomendatória, não vinculativa. Se em algum momento da elaboração do projeto de política pedagógica foi pensada alguma possibilidade de grade recomendada, por exemplo, na linha do direito civil, na linha do direito internacional, na linha da filosofia do direito, na linha do direito penal, se, dependendo da ênfase do aluno, vocês pensaram em algum tipo de subsídio de caminho para que esse aluno possa seguir algum certo respaldo até de vocês mesmos que elaboraram o projeto.
Primeiramente, boa noite a todos, meu nome é Felipe, sou representante da turma do 6º semestre de 1. E é o seguinte, eu tenho duas perguntas. A primeira é referente à infraestrutura, que o professor Marcos Fábio bem lembrou, em relação à pesquisa. A pesquisa vai ser privilegiada nesse projeto pedagógico novo. Como é que ficam as questões dos livros, de infraestrutura mesmo? O que está sendo dialogado com a reitoria, que acho que é o principal meio de adquirir livros, por exemplo, e não é nem necessário muita pesquisa para ver que a UNB não tem nem livros de direito ambiental, por exemplo. Os livros são extremamente defasados. Você quer dar privilégio à pesquisa sem ter a infraestrutura. Acho que isso é um perigo que a gente está correndo, a gente precisa ficar atento a isso. E segundo, se existe alguma possibilidade de rever alguns critérios de algumas disciplinas, que pelo que o professor Marcelo Neves falou, o critério está sendo utilizado para as disciplinas obrigatórias, dar um suporte para você crescer ao longo da disciplina, né? Ao longo da área de conhecimento. Direito penal se tem teoria geral. E aí eu queria saber se é possível, por exemplo, porque acho que o grande problema em relação às disciplinas é que os alunos acham que, por exemplo, administrativo, uma matéria é o obrigatório, quer dizer, a faculdade entende que uma matéria é o suficiente para o aluno sair, em tese, né? Em tese. É suficiente para o aluno sair sabendo. Como é que fica, por exemplo, o direito penal? A pessoa pode sair, em tese, sem ser dado a ele a oportunidade de obrigatória de estudar direito penal? Eu sei que é um pouco contraditório, mas assim, é uma coisa que acho que é o grande conflito entre os alunos pensam que quem elaborou o projeto, quem participou das comissões, entende, né? E que é obrigatório e optativo. Acho que vamos esclarecer um pouco os critérios. E é isso. Tudo bem? Boa noite. Eu gostaria de fazer algumas ponderações. Sou Ivan, estudante do 7º semestre. A preocupação que surgiu quando eu comecei a criticar o PPP, apesar de não ter acompanhado todas as discussões, dá para escutar ele bem? Está tranquilo? Mais alto? Tudo bem. Foi o seguinte, foi a questão realmente da estrutura e da viabilidade. Foi realmente a questão da estrutura e da viabilidade. Eu gostaria de ponderar uma coisa que eu acho importante, primeiramente, é que o projeto foi muito bem elaborado, disso não tem como negar. Foram gastos muito tempo os professores, foram mais de 2 anos de participação. Isso é uma coisa a se destacar, não é fácil fazer esse projeto, tem que dar os parabéns aos professores. Entretanto, eu não concordo com algumas opiniões, com alguns problemas que eu consegui ver. Primeiro, a questão da viabilidade. Todo mundo sabe aqui na faculdade que não é muita matéria, mas o professor é mais requisitado que a matéria. Você escolhe muitas vezes se vai cursar a matéria ou não, é pelo professor. Muitos estudantes sabem que existem professores que têm uma didática boa, têm um entrosamento bom com os alunos. Então, vocês conseguem imaginar que Constitucional 2, uma matéria que vai se tornar optativa, a demanda para uma turma, né? Existe um professor que os alunos não gostam, isso é sabido pela maioria. Existe outro professor que as pessoas têm muita preferência por eles. Vocês conseguem imaginar, sendo optativa, a demanda que vai surgir para pegar essa matéria, pode ser uma coisa que pode demandar muito dos alunos a ponto deles se negarem a fazer essa matéria por querer se formar. Eu considero super importante o aluno poder escolher. Por mim, eu gostaria de escolher muitas coisas, considero alguns pontos muito importantes desse projeto pedagógico, mas eu acho que o mínimo que os alunos deveriam exigir é a comprovação de uma viabilidade do projeto. Eu considero que a faculdade não tem estrutura, não tem professor suficiente, professor bom suficiente, não tem sala de aula adequada, o matrícula web é uma coisa muito complicada para quem é estudante de se lidar. Então, o mínimo que o estudante pode querer é uma garantia que o projeto vai ter toda a viabilidade. O abaixo-assinado que eu fiz foi abordando esse ponto, foram abordando 2 pontos. Esse é o primeiro. O segundo é que as matérias essenciais, aquelas que provavelmente vão ter demanda muito alta, que elas sejam de oferta contínua. As pessoas, eu tinha uma certa adesão, né? Eu me abstive de criticar o projeto enquanto não fosse apresentado. Conversei com o centro acadêmico, eles me garantiram que seria apresentado, eu me abstive de criticar. Eu considero realmente que a faculdade não tem estrutura. Eu gostaria que me provassem isso. Esse abaixo-assinado é para isso. Eu sei que é difícil
no momento de transição, comprovar tudo, mas o mínimo que se pode exigir é que a faculdade tenha professores, mínimo, e realmente é um pouco complicado implementar o projeto sem ter tudo definido. Eu considero uma gestão, e muitas vezes pode ser uma administração irresponsável, não ter tudo definido e enfrentar muitos riscos que podem ocorrer durante esse projeto. Então, é difícil eu falar para um público que a maioria não concorda comigo. Muitos professores já vieram aqui com peso de autoridade dizer, mas eu não me abstenho de dar a minha opinião. Eu acho super importante essa participação, porque eu estou representando alguns estudantes que, infelizmente, não estão aqui hoje por falta de participação, infelizmente. Mas é isso. O abaixo-assinado que eu estou promovendo será entregue para a comissão que está elaborando. É em relação a isso. É que nós queremos um mínimo de garantia para esse projeto ser implementado. Não é uma garantia abstrata. Não é uma garantia que vai ser pensada no decorrer do projeto. É uma garantia anterior, para que isso não tenha e não acarrete diversos problemas para a classe estudantil. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de agradecer todas as perguntas e gostaria, eu acho que sinceramente, eu acho que todas as preocupações são legítimas, não é? Uma coisa que nós sempre tivemos, foi muito importante para todos nós, durante o grupo que participou mais diretamente nessa discussão, foi o respeito a todas as posições divergentes do que era a linha central do nosso argumento num determinado momento. Ivan, né? Ivan, então, Ivan que liderou então o abaixo-assinado, dos estudantes muito preocupados com a viabilidade do projeto. Essa foi preocupação nossa também, claro, né? Mas eu acredito, pelos dados concretos que nós temos, que nós nunca tivemos uma situação tão propícia para implantar um projeto inovador, um projeto tão diferente. O que concretamente não é mais possível, que não tem mais viabilidade, é o currículo que nós temos agora. Esse currículo é inviável. Por quê? Ele é inviável porque ele é um currículo que demanda muito esforço da faculdade para ser implantado, para ser seguido, né? Todas aquelas disciplinas obrigatórias, que há uma apatia estudantil muito significativa. Como você mesmo apontou, é natural que estudantes tenham suas predileções metodológicas, teóricas. Vocês são todos estudantes muito bem capacitados, adultos, né? E vocês já têm os seus gostos. E isso indica o seguinte: uma enorme carga de disciplinas obrigatórias é muito mais fácil a gente estar na situação de que você está seguindo disciplinas com as quais você não tem nenhuma identidade, nem pela disciplina, nem pelo professor. Um currículo desse é inviável. É um currículo pesado, demanda muito tempo, parte da faculdade, ele dá muito pouca margem para a autonomia, tanto do discente quanto do docente. A nossa aposta é a seguinte: a questão da infraestrutura. Nós temos um prédio que antes era compartilhado, que agora vai ser exclusivamente dessa faculdade. Eu acho que é uma questão de planejamento, nós temos que nos tornar bons planejadores. E eu penso que é muito oportuno que o currículo tenha, o projeto tenha vindo antes da mudança da infraestrutura, porque quando nós fizermos o planejamento da infraestrutura, já vai ser sabendo para que nós queremos usar a infraestrutura. E nós queremos usar a infraestrutura também para atividades de pesquisa e para atividades de extensão. Se nós tivéssemos o prédio há 5 anos atrás, qual ia ser naturalmente a nossa atividade? É planejar só a sala de aula, não é? Nós vamos fazer aqui todas as salas de aula e salas de professores, apenas isso, de professores. Mas hoje nós vamos ter que ter outros espaços, a gente tem que planejar isso. E isso vai ser induzido pelo projeto pedagógico. Bem, a questão do aumento da contratação de professores. A viabilidade, garantias, eu acho que nós temos que ter uma reflexão muito lúcida em torno disso. Por exemplo, só te dar um dado, tá? Sobre garantias e viabilidade. Ano passado foram feitos nessa faculdade 10 concursos para 10 áreas de conhecimento, né, professor George?
3 concursos para professor titular, 10 concursos em diferentes áreas. Alguns desses concursos sequer foi preenchida a vaga. Por quê? Porque não houve candidato ou candidata aprovada. Então, quer dizer, nós fazemos concurso, ninguém tem garantia nem que a vaga vai ser preenchida. Agora, a viabilidade, eu repito, né, nós temos as plenas condições de um bom planejamento, trabalho duro de docentes e discentes, o projeto vai ser consolidado num tempo bastante tranquilo. Agora, eu não sei que tipo de garantia se vocês estão, assim, requisitando. Primeiro, que eu acho que isso tem que ser dito claramente, vocês não são obrigados a migrarem para o novo projeto. Agora, uma coisa que eu vou dizer, e vocês, né, eu vou dizer que aqui é o espaço, acho dizer isso, vocês não podem, e depender de nós, vocês não poderão negar para os estudantes das gerações futuras o direito e a possibilidade de entrar na faculdade de Direito com um currículo muito melhor do que esse que está em curso. Para isso nós vamos enfrentar. Porque nós estamos convencidos que as futuras gerações têm que ter direito de ter um currículo muito melhor do que esse. Deixa eu ver se eu complemento um pouco o que a professora Lucia aqui disse, e seguindo a ordem das questões. Primeiro, essa questão, a pergunta da recomendação de uma grade, né? Eu acho que, na verdade, não é nem interessante que exista uma recomendação prévia de grade, porque justamente o objetivo do projeto é dar um protagonismo ao estudante. Então, se a gente fizer uma recomendação desse tipo, a gente vai estar guiando ou tutelando, como o professor Marcelo Neves falou aqui. O que vai ser importante, na verdade, mais que importante, vai ser essencial, é que haja uma coordenação ou um grupo pedagógico para acompanhar a implementação do projeto pedagógico. Eu, particularmente, acho hoje, isso vai ter que ser discutido ainda, que o melhor modelo não seja criar uma pessoa só, mas criar um grupo com a presidência, né, com uma presidência que coordene todo esse tipo de coisa. Então, por exemplo, essas pessoas vão estar disponíveis, vão ter horário de atendimento para os alunos resolverem dúvidas. Então, por exemplo, antes da matrícula, a gente fazia um horário para essas pessoas, para ele dar essa orientação pedagógica. Eu até essa semana estava tendo uma reunião do colegiado de graduação, e eu ressaltei isso muito bem, que a gente precisa retomar o próprio colegiado de graduação como uma instância para discussão de assuntos pedagógicos. Porque a gente termina hoje no colegiado de graduação, quem já teve a oportunidade de ter algum problema, que querer que esse problema seja resolvido pelo colegiado, sabe que o colegiado termina resolvendo problemas. Mas a gente não projeta, a gente não planifica, a gente não pensa em evitar problemas no futuro. E o colegiado de graduação, acredito que junto com esse grupo de pessoas que vão lidar com a implementação do projeto pedagógico, é que vão atender a essas questões específicas. Então, eu particularmente entendo que essa grade ela não é nem necessária. Agora, é importante que existam pessoas que possam fazer esse tipo de orientação bem pedagógica. A questão da infraestrutura e falar que existem ausência de livros é muito bem colocada, né? Realmente não é uma culpa nossa. Eu venho reclamando, desde que eu sou professor aqui na universidade, eu venho reclamando desse tipo de coisa. Eu acho, no entanto, que existem alguns espaços que a gente tem que explorar para a gente conseguir melhorar essa infraestrutura, pelo menos do ponto de vista da pesquisa. Depois vou chegar na infraestrutura física, no tema da infraestrutura física. Mas do ponto de vista da infraestrutura da pesquisa, existe um projeto que seria muito importante que os estudantes também ajudassem a gente a levar adiante, que é um projeto de criação de uma biblioteca setorial. Tá? Eu, particularmente, eu fiz a minha graduação numa faculdade que tinha uma biblioteca setorial. Eu sempre gostei muito de estar na biblioteca, eu conversava com as bibliotecárias, elas me diziam o seguinte: olha, se a gente tivesse pelo menos conosco o dinheiro das multas dos livros, a gente mantinha todos os manuais aqui atualizados, os manuais correntes. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem que explorar. E eu acho que nós todos, e eu até faço uma meia-culpa em relação aos professores, mas também aos estudantes, nós todos terminamos achando que determinadas coisas, elas são assim, elas devem continuar assim. E a gente não faz pressão, por exemplo, para que haja a compra de novos livros. A gente tem que ficar insistindo nisso.
entendeu? Tem que ficar insistindo a direção, tem que ficar insistindo a coordenação, os estudantes têm que se mobilizar, os professores têm que se mobilizar. É importante que todos nós nos empenhemos nisso. A universidade está com um problema seríssimo de déficit. Eu e o professor Mamed tivemos hoje, à tarde, uma audiência com o reitor. Tá? E o reitor, inclusive, ele falou sobre essa coisa, assim como ele vem falando em todos os colegiados da universidade, que as duas principais prioridades dele são resolver o problema do déficit da universidade e resolver o problema da estrutura, que são duas questões que se relacionam e que foram mencionadas aqui. Né? A questão do déficit é uma questão que vai ter que ser trabalhada, mas assim, a universidade não vai poder parar. Né? Quer dizer, você vai ter que encontrar jeito de economizar dinheiro, mas você não vai poder parar. Mas então é esse tipo de coisa que, mesmo diante dessas dificuldades, a gente tem que fazer pressão e fazer busca também de doação de livros. Né? Existem escritórios de advocacia que eles até querem doar, mas eles não se sentem confortáveis em doar acervos aqui, ou doar dinheiro mesmo para comprar livros. A gente tem que começar a buscar esse tipo de coisa. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho alguns livros em casa que não são nem livros muito antigos, que eu não uso. Eu não dou para a biblioteca aqui da universidade porque eu não tenho garantia que ele vai ser cuidado. Eu queria um livro que eu posso não estar usando no dia de hoje, mas eu queria ter a garantia de que daqui a 5 anos, se eu precisar, eu vou usar. Eu sinceramente acho que a gente tem que explorar as vias para tornar a biblioteca central algo melhor e também explorar essa via da biblioteca setorial. Convênios, né? Diversos tipos de convênio, a gente tem que usar a imaginação para isso. Né? Quanto ao... foi mencionado aqui também como é que a gente sabe exatamente que disciplinas são obrigatórias, devem ser obrigatórias para os alunos e quais devem ser optativas. Isso foi amplamente discutido com todas as áreas. E as áreas chegaram à conclusão, né? Eu, por exemplo, não tenho condições na área de direito penal de dizer, tenho alguma condição, mas não tenho uma condição muito grande de dizer se a gente pode reduzir pela metade, se a gente pode reduzir em 75%, sei lá. Mas todas as áreas foram consultadas e todas as áreas chegaram à conclusão de que era possível sim reduzir. Mas reduzir em que sentido? Não reduzir em termos de conteúdo, mas abrir espaço para optativas. Tá? Então isso foi, na verdade, há uma posição dos especialistas na área que chegaram a essa conclusão, se é possível reduzir e abrir esse espaço para outras disciplinas optativas. Eu posso falar das disciplinas que eu ministro, eu poderia falar facilmente aqui para vocês. A disciplina que eu tradicionalmente ministro de Direito Internacional Público, ela no projeto vai ficar 60 horas para 30 horas. É perfeitamente sim viável ministrá-la em 30 horas. Agora, é importante que hajam disciplinas optativas também, e vão haver disciplinas optativas. No geral, os alunos que se interessam pela disciplina de Direito Internacional Público, eu tenho certeza absoluta, eles vão ter uma visão muito mais ampla do que é o Direito Internacional Público, do que hoje com uma disciplina só de 60 horas. Porque eles vão fazer essa de 30, todo mundo vai fazer, e os outros vão fazer várias outras disciplinas. Eu dou plena garantia com uma pessoa que estuda desde a graduação nessa área, que isso vai acontecer, que eles vão ter uma formação melhor do que ter uma formação hoje nessa área. Mas se for alguém que não tem interesse na área, vai fazer outras disciplinas. Eu sei que tem muitas pessoas que não têm nenhum interesse nessa área. Eu não posso obrigar todo mundo que tenha. Mas pelo menos nas 30 horas é importante que todo mundo tenha essa visão. Quanto à questão da viabilidade, foi mencionado aqui, só queria, a professora Lucia acho que já respondeu a muitas coisas, mas um problema específico dos professores que são ruins. Infelizmente, não existe instituição que só tenha professores bons. Não existe. Não existe. É impossível. Sempre vai haver essa diversidade. Até porque os juízos sobre o que é um professor bom e o que é um professor ruim, eles são subjetivos. O que a gente tem que fazer, e isso é importante que se faça, é que o professor cumpra obrigações mínimas. Ele tem que cumprir obrigações mínimas. Como, por exemplo, ele tem que estar no horário, ele tem que ser assíduo. Inclusive, o pessoal do CADIR conversou comigo uma semana atrás, e é uma iniciativa que eu apoiei e vou continuar apoiando, que é a ideia de fazer um formulário, tá? que os alunos vão fazer
com uma espécie de reclamação na secretaria quando os professores não vierem às aulas. Isso não dá realmente para negociar. O professor tem que vir na aula. Ele tem que cumprir os horários também. Isso é algo inafastável. Agora, quanto ao juízo sobre um professor, ele vai variar. O que a gente tem como fazer, a gente tem várias políticas de estímulo para os professores, para eles tentarem ter um contato melhor com os alunos, para saber o que eles querem, o que eles precisam. O papel da coordenação de graduação e mesmo desse grupo pedagógico, da coordenação pedagógica, vai ter que também intermediar certas coisas. Eu acho que é muito importante o protagonismo dos discentes de não acharem que certas coisas também são normais. A gente tem que tentar resolver essas coisas. Às vezes é muito difícil resolver, mas tem que ser levado. E a gente tem que parar de achar que essas coisas todas são normais. E não são normais. Só muito rapidamente, complementando essa definição de que era obrigatório e que era optativo. A resolução que fala sobre os cursos de direito, ela estabelece, no Brasil, os cursos de graduação ele tem um mínimo de horas. E no curso de direito, o mínimo é 3.700 horas. Então, na discussão de todo o projeto pedagógico, nós optamos para a gente ficar nesse patamar, 3.700 horas, porque são de atividades presenciais. Isso não quer dizer que vocês possam estudar o triplo disso, né, fora da sala de aula, ou fora de atividade presencial. Então, para ter 3.700, para que vocês fazem muitas outras coisas importantes, que também contribuem para a formação, mas não aqui no âmbito da faculdade de Direito, como estágios, atividades acadêmicas, intercâmbio. Por exemplo, intercâmbio, que era uma coisa muito rara, vai se tornando cada vez mais comum. Estudantes que vão entrar, por exemplo, na faculdade daqui a 5 anos, a maior parte deles, eu acredito, vai fazer intercâmbio, ou no Brasil, ou fora do Brasil, o que já acontece nas universidades de ponta. Os estudantes transitam, não mais apenas os professores. Bem, pessoal, então, com 3.700 horas, você tem que fazer um cálculo. Como é que isso vai ser dividido? Levando em conta que a gente tinha que tornar a pesquisa obrigatória, por todas as razões muito bem ditas pelo professor Marcos Paz, que a extensão é necessária, como disse muito bem a Renata, não é mais uma visão assistencialista, não é? Os estudantes e professores indo à sociedade para retribuir a sociedade. Nós estamos retribuindo nada. Na verdade, muito egoisticamente, nós estamos também formando competências. É isso, não é? Isso é um lado muito importante da extensão. O aprendizado do trabalho em equipe, não existe forma mais privilegiado que a extensão. E isso é uma demanda da vida profissional, saber trabalhar em equipe. Nenhum de vocês vai poder ter um bom desempenho profissional se você não tiver essa competência de saber trabalhar em equipe, saber contribuir para a sua equipe, saber escutar, como diz a Renata, e saber como falar e o que falar. Bem, então, para distribuir isso, evidentemente, para ter mais disciplinas optativas, como bem disse o professor George, né? Quem hoje está interesse pela parte de direito internacional, aqui na nossa faculdade, como bem falou a professora Inês, o leque é muito, muito pouco. Então, você é obrigado a fazer várias disciplinas que você já sabe que nunca vai trabalhar naquele campo, mas você tem que fazer disciplina obrigatória. Então, como nós não temos a possibilidade de duplicar o tempo, a gente tem que trabalhar nas 3.700. Essa foi a lógica. E os professores das variadas áreas, eles tiveram que decidir o que é essencial. A pergunta do Felipe, não é, Felipe? Pergunta do Felipe. Será que, fazendo só essas matérias de direito penal, eu vou saber sair da faculdade com uma base suficiente? Olha, a proposta é que sim. Os professores de direito penal que discutiram bastante, essa foi uma área que discutiu bastante, como todas as outras. Qual é o conteúdo essencial? Não vou dizer que é mínimo, é conteúdo essencial para um estudante graduado em direito saber do campo do direito